É vital apoiar os princípios europeus. Fronteiras não podem ser alteradas pela força. Que criminosos de guerra não escapem da justiça e que o agressor pague integralmente pela guerra que começou. E as decisões sobre ativos russos são essenciais por isso. Então foi um comentário de Volodymyr Zelensky, creio eu, hoje cedo, diante de parlamentares europeus, tentando unificar a resposta ao plano de paz de 28 pontos de Trump. E você pensaria que o lado ucraniano, com seus aliados europeus, estava militarmente superior, pronto para dominar o lado russo, que é supostamente um Estado criminoso. Qual sua opinião sobre isso, Andrei Martyanov? Bem, quero dizer sim, até mesmo Putin delimitou de modo bastante claro, se assim podemos dizer, sabe, as fronteiras e o arcabouço dentro do qual a Rússia operará. Agora mesmo, há poucas horas, Ushakov, o assessor-chefe de Putin, afirmou categoricamente que rejeitamos qualquer proposta europeia. Era o natimorto, e ele disse que mesmo a estrutura discutida com o senhor Trump. Nós podemos aceitá-la como base, mas os detalhes serão acertados depois. Como todos sabemos, o diabo mora nos detalhes, e obviamente o conflito não será congelado. Então, militarmente, a Europa está acabada e impotente. Sem os Estados Unidos, militarmente, eles são literalmente ninguéms. E o seu? A vitória militar foi atingida no sentido de que, essencialmente, o que ocorre na linha de frente é esporádico, tornando-se o chamado Ochagovoi. Ochagovoi significa estar contido em uma localidade, não uma frente contínua. Você mesmo viu há avanços por toda parte e os russos realmente não estão com pressa. Eles não precisam. E como resultado, temos o que temos. Destes 28 pontos, muitos serão rejeitados. Na verdade, já foram recusados pela Rússia. A posição dos russos é bem conhecida. Até uma organização criminosa como o Wall Street Journal admitiu ontem que sim, a estratégia russa. E eu expliquei o porquê no vídeo que fiz ontem e expliquei que havia pessoas que não entendem. Não era estratégia, eram metas políticas que, de fato, ainda são apresentadas e nunca mudaram, sabe? Então, essas causas, por assim dizer, continuam sendo o ponto crítico, a base para qualquer diálogo russo. Se não abordarem as causas fundamentais, não há como. Vladimir Putin está certo ao afirmar que sim, é um regime criminoso nazista apoiado por U. Bem, Trump já teve sua oportunidade, sim, quero dizer, todo tipo de coisas desse tipo. Não é um território cobiçado pelo Kremlin, mas a aniquilação política, do regime atual, e será aniquilado. E então, o que posso dizer? A Europa, escolheu seu próprio caminho. Trump segue no limbo. Ele tenta, fingir não fazer parte desta guerra, embora, na verdade, os Estados Unidos sejam co-beligerantes. E, de novo, ele teve o quê? 2 semanas para impedir este conflito, para parar esta guerra. Sobre o plano de paz de 28 pontos, algo interessante surgiu. Adoro sua visão sobre isso. Neste último fim de semana, começou na sexta, houve um. Não me lembro qual repórter era, talvez da NPR ou do Wall Street Journal, mas foi. Se espalhou enormemente por toda a mídia ocidental, especialmente no X, que na verdade este não era o plano de Trump. Era, na verdade, o plano de 28 pontos da Rússia e... Não, isso é pura bobagem. Pode explicar por que não é? Definitivamente não é o caso. NPR, Wall Street Journal e CNN vivem de mentiras. A maioria dessas organizações não é livre. Elas pertencem ao Murdoch ou são controladas pela CIA, FBI ou AIPAC e coisas do tipo. Então, todos propagam o que chamo de ruído marrom. Isso é ruído marrom. É uma manipulação de bobagens para o público americano que já está farto de tudo. Não só o público americano, o sul global, se preferir. E não está funcionando. E como resultado, os russos negaram veementemente hoje de novo que sim, é tudo bobagem. Temos uma única estrutura negociada. Então, muitos desses 28 pontos poderiam ser debatidos, mas há certas questões onde não há congelamento do conflito na linha de contato. E como explico constantemente, se pegar um retardado mediano, ou seja, um jornalista ocidental, é o que a maioria é.
Aí você começa a explicar para eles no mapa. Muitas pessoas não entendem Kines. Neste momento em que falamos, Huliaipoli é um caldeirão operacional agora. Há uma operação em curso, mais lenta. Os russos continuarão a libertar Kherson lentamente. Kupiansk e Krasnoarmeysk já sabem o que ocorre. Mas o que muitos não entendem é que os russos já estão a mais de 40 quilômetros dentro do Oblast de Kharkiv. Eles estão 20 quilômetros ou mais dentro do Oblast de Sumy. Em Zaporizhzhia, a linha de frente avança para o oeste. E, claro, temos a penetração bem profunda em Dnipropetrovsk. Eles avançaram mais 20 quilômetros na área de Dnipropetrovsk. O ponto principal de tudo isso foi declarado por Vladimir Putin no ano passado. Haverá uma zona de segurança, uma zona de amortecimento. Os russos não precisam dessas terras, mas elas estarão sob total controle e desmilitarizadas, a ponto de não haver nada, senão algumas AK-47s por lá. É isso. Vamos examinar alguns desses pontos, pois ao conversar com Larry Johnson na semana passada, ele reagiu com escárnio semelhante e, na verdade, riu, assim como você, da noção de que a Rússia aceitaria esses 28 pontos. E escolhemos 5 deles de imediato. Porque os russos sequer aceitariam que a Ucrânia tivesse 600 mil soldados no final, que os Evortarbiar fornecessem garantias de segurança e que os fundos russos congelados, 100 milhões ou 100 bilhões, eu acho, fossem usados para ajudar na reconstrução da Ucrânia. Zaporizhzhia e Kherson ficariam onde estão sem voltar à Rússia. E a Rússia teria que recuar para certas linhas definidas. Não consigo imaginar a Rússia concordando com um único desses pontos. E você? Bem, é um ruído marrom. Você sabe, um universo de fantasia, uma realidade alternativa, é onde eles habitam. E como já foi afirmado em diversas ocasiões, a linha de frente é o fator decisivo que determina o curso de tudo. Atualmente, o ponto central da geopolítica global se alinha exatamente com as zonas de contato entre o exército russo e o que sobrou das forças armadas ucranianas, as quais os russos já nem consideram mais como tal. Eles as denominam formações terroristas, que de fato são, e este é um outro ponto que eles não conseguem compreender. Não precisará imaginar, claro, pois esses 600 mil são risíveis. É o que ocorre quando se tem um diploma de economia de elite como Besant e outros que não compreendem as verdadeiras forças armadas. A Ucrânia, da forma como existe hoje, não conseguiria sustentar nem mesmo 60 mil homens seriamente armados. Não se pode explicar a um graduado de Harvard em economia o que se está falando, pois esses ignorantes só entendem de Wall Street, dessas bolhas fictícias. Na realidade, a Ucrânia não tem indústria, energia, nem infraestrutura para sustentar sequer um único corpo de exército. Tudo o que ocorre agora na Ucrânia é financiado, armado e apoiado pelo Ocidente e pela OTAN. E é isso que as pessoas não entendem. Os russos não estão lutando contra a Ucrânia. A Ucrânia já foi derrotada no verão, na verdade, em setembro de 2023, na famosa contraofensiva, que foi uma catástrofe completa. A Rússia enfrenta a OTAN. E para quem não compreende isso, é realmente bem simples. Gary, se puder, mostre a manchete que você tinha antes. É interessante que você tenha. Os russos estão dizendo, ok, isso é. Esses 28 pontos, tudo bem, representam um ponto de partida no mínimo. Creio que Dmitry disse, pelo menos abordam alguns de nossos pontos. Mas foi Putin quem disse, sim, podemos começar daqui. Podemos começar a conversar. No entanto, o lado ucraniano afirma, ninguém apoiará isto. Não apoiaremos de forma alguma. Então, russos e ucranianos primeiro dizem, não faremos. Os europeus intercedem, vocês não farão nada sem nosso envolvimento. Ou seja, eles não aprovam nada. E este é o secretário de Estado Marco Rubio, ontem, falando sobre nossa proximidade com o acordo. Queremos concluir isso o quanto antes. Sim, adoraríamos que fosse quinta. Adoraríamos que fosse. O ponto crucial é o avanço substancial. Nós avançamos bastante. Por isso, estou bem otimista de que logo alcançaremos o objetivo. Seja quinta, sexta, quarta ou segunda, queremos que seja logo, pois as pessoas vão. Até o dia em que resolvermos isso, mais pessoas irão perecer. Antes de seu comentário para nossos espectadores americanos e internacionais que talvez não conheçam o secretário Rubio, antes de levar a sério o que ele diz, lembrem-se desta pérola de abril.
Então viemos aqui ontem para delinear os requisitos para acabar com a guerra, a fim de descobrir em questão de dias se este é um conflito que pode ser finalizado. Se sim, faremos o que pudermos para facilitar e assegurar que isso ocorra de forma justa e duradoura. Se não for possível e estivermos tão distantes, o presidente dirá: bem, já deu. Isso foi em abril. As partes não se entenderam, mas Trump não disse, já deu. E agora aqui estamos de novo, novembro, chegando ao fim do ano, entrando no início do 4º ano desta guerra. O que você me diz sobre isso? Bem, quero dizer, é uma característica da política americana discursar muito, mas sem proferir absolutamente nada de substancial. É basicamente falar ao vento. E Marco Rubio é o exemplo perfeito dessa habilidade de dizer muitas coisas em geral e nada em particular. Então, Trump, em algum momento, assume uma posição esquizofrênica, porque, obviamente, Trump agora fez desta guerra a sua guerra. É criação dele, sabe? E agora, subitamente, ele se encontra. 2 semanas atrás, ele disse, que se virem. E, de repente, ele volta. Ok, vamos fazer aquilo. Ele não vai conseguir nada. É tudo manobra para consumo interno. A BBC, a propósito, Corporação Britânica de Bobagens, uma central pedófila. Não se pode levar a sério nada de Londres, pois a BBC, assim como The Sun, The Daily Mirror, são meros tabloides. Eles não possuem nada além de tabloides. E veja bem, o governo britânico é um tabloide em si. Basicamente. Então precisamos manter isso em mente. É apenas ruído marrom para o consumo interno naqueles países e em Bruxelas em particular, pois eles estão completamente em pânico. E isso lhes foi comunicado desde 2023, como se sabe. Bem, na verdade, muitos de nós já sabíamos que 2022, sabe? Mas dissemos, ok, deixemos a contraofensiva. E eles fizeram. Ok, tudo que todos precisavam saber estava lá. Todo mundo entendeu tudo que precisava entender. E agora, o que eles podem fazer? Esse é o problema. Quer dizer, as pessoas deveriam se questionar sobre o principal ponto crítico que a mídia ocidental e tradicional de hoje tenta encobrir e ofuscar. O que farão? E daí? A França, com sua brigada patética, é a piada das Forças Armadas se retirarmos a dissuasão nuclear. Quem mais? O que farão? Iniciarão a operação. Os russos não são tolos, eles têm toda uma diretoria econômica em seu Estado-Maior. Eles têm coronéis e majores generais com PhDs em ciências militares. Eles têm PhDs em economia, mas não nos referimos à economia como ensinada na Ivy League. Eles sabem calcular e fazer projeções estratégicas com base em informações que são, de fato, superinteligência. Você pode fazer isso com inteligência de código aberto. Eles sabem com o que lidam, conhecem as realidades econômicas, por exemplo, do EUA, e sabem que a Europa está acabada. Eles não conseguirão produzir nada do que dizem, é tudo lixo. É pura conversa fiada agredir a população da Europa Ocidental, por exemplo, que empobrece, e parte dela está, essencialmente, se desintegrando, desaparecendo como nações. Por exemplo, analistas dizem, eu disse 2050, mas quem entende da França afirma que ela não existirá como a conhecemos em 2035. E é isso que ocorre, a desintegração econômica, cultural, étnica e social na Europa. Então, esses regimes totalitários, Bruxelas se tornou um regime totalitário. Veja Macron, veja os do Reino Unido, pode-se ser preso por um post em rede social. Então aí está. Os Estados Unidos, para sobreviverem economicamente, precisam sacrificar. Bem, sacrifícios é a palavra equivocada. Os EUA precisam usar a Europa como seu mercado em declínio para o que quer que consigam produzir. Sendo assim, de fato, eles desejam lutar nesta guerra? Não podem vencer, não importa o que façam. Não há essa árvore de decisões. Não há ramificações, sabe? Não há caminhos que levem a qualquer tipo de resultado onde eles possam dizer, olhem para nós. Nós vencemos algo. Eles perderam. Fim. O acidente coletivo falhou. Certo, mas o grande problema é que não admitem a derrota atual. Eu vivo dizendo que isso já é passado, que a guerra está perdida.
O resultado é conhecido, só não sabemos o custo exato para o Ocidente e a Ucrânia, pois ainda se desenrola. E a maioria das pessoas no Ocidente, como ainda veem o jogo acontecendo, ou não sabem, ou ignoram, ou simplesmente não se importam. Não sei o que é, mas algo ocorre. Quero analisar esses dois pontos. Comecemos pela Europa, já que você a mencionou. Ursula von der Leyen afirmou, não sei se ontem ou hoje, que o lado ucraniano necessita de 3 pontos para conseguir o apoio europeu e assim findar a guerra. Acordamos os elementos essenciais para uma paz justa, duradoura e para a soberania ucraniana. E destaco 3. Primeiro, fronteiras não podem ser alteradas pela força. Segundo, como nação soberana, não pode haver restrições às forças armadas da Ucrânia que o deixariam vulnerável a futuros ataques, minando também a segurança europeia. Terceiro, o papel central da União Europeia na paz ucraniana deve ser plenamente refletido. A Ucrânia deve ter o livre e soberano direito de escolher o seu destino. Optaram por um destino europeu. Começa com a reconstrução do país, sua integração em nosso mercado único e nossa base industrial de defesa, e, por fim, a adesão à nossa União. É difícil entender como, já tão avançados na guerra, com tanta destruição de campo de batalha que você citou, ainda se mantenham as afirmações de não discutiremos paz, a menos que seja sob nossos termos, e aqui estão eles. O que me diz disso? Ah, nada. Ninguém na Rússia ou no Kremlin se importa com o que europeus dizem. A Rússia já superou o Ocidente, acabou, e então? Ah, ela pode dizer o que quiser. A realidade é uma coisa muito interessante. E você pode. Quer saber? Eu preciso de 1 milhão para, por exemplo, quitar minha hipoteca amanhã. E sabe, claro, eu posso, fazer qualquer tipo de exigência. A questão é, que ferramentas possuo? Ursula von der Leyen, como a maioria dos políticos ocidentais, é uma imbecil. Além disso, ela é corrupta. Eles não entenderiam nada. Eles apostaram a casa nisso. E agora, quando tudo está claro, percebe? Esse é o problema. A Foreign Policy, creio eu, até escreveu ontem. Ah, sabe de uma coisa? O Sul global está tomando o lugar dos Estados Unidos no comércio mundial. Pois é, sabemos disso. O problema é, como já afirmei, ninguém se importa com o que o europeu comum pensa, o que uma figura da mídia europeia pensa, muito menos com o bando de criminosos de guerra, essencialmente. Ursula von der Leyen, junto com a Ultra, basicamente a cabala da Comissão Europeia, são criminosos de guerra. Assim, muitos serão julgados à revelia no Tribunal de Crimes contra a Humanidade e de Guerra na Ucrânia, provavelmente em Moscou e Donetsk. Muitas pessoas serão julgadas à revelia, incluindo vasta parte da mídia ocidental. Gary, você pode colocar aquela manchete de novo? Cara, isso é simplesmente chocante para mim. Primeiro, devido às perdas em batalha, Pokrovsk e Kupiansk estão quase perdidas. Aliás, segundo relatos ocidentais, Kupiansk pode já ter sido perdida. Huliaipole, como você disse, quase se foi. Zaporizhia está sofrendo mais e Dnipropetrovsk tem um adicional. Há movimentação adicional em Kharkiv e líderes da União Europeia saúdam novo impulso para as negociações de paz europeias. E aí, aquela submanchete, o primeiro-ministro sueco diz que a Rússia, cito, deve ser forçada à mesa de negociações. Quer dizer, eu fico sem palavras, dado o que está ocorrendo. Porque em algum momento falamos, você disse há pouco, a guerra já acabou, mas ela ainda continua. Em algum ponto terminará fisicamente, pois as forças ucranianas não conseguirão mais. Elas não vão. Lutarão até o último ucraniano. A Rússia certamente irá atender. E, na verdade, a sua remoção dos 200 mil ucranianos nos Estados Unidos. Como sabe, o INCE não prolonga seus vistos temporários. Estão sendo reenviados à Ucrânia. Isso não ajudará, mas, novamente, você deve explicar a todos aqueles com graus em ciência política ou direito o que é uma guerra de verdade, como exércitos são formados, como treinam, como se reorganizam, qual é a coesão de combate em nível tático e operacional e coisas assim. Não é possível explicar a eles, são indecis, formaram-se em Oxford, Göttingen, Sorbonne. Eles têm diplomas em nada.
não têm experiência real com economias reais, com militares de verdade, com nada real. Eles só são bons em demagogia, e essa demagogia é usada para uma única coisa: mantê-los no poder. Ponto. É claramente uma questão de corrupção. É essa indústria caseira, tipo Kellogg. A família do general Kellogg, uma indústria caseira. Eles estão tirando lucros por fora, fornecendo sabe-se lá o que para a Ucrânia, a partir dos Estados Unidos. Claro que ele vai apoiar e vai vomitar qualquer tipo de pura bobagem que ele puder. Sim, ele na verdade apoia nazistas, então sim, vai seguir assim. Os europeus estão totalmente emasculados, tornando-se completamente submissos e dóceis. Eles só têm pão e circo. Essas pessoas seguirão os enganando, pois a Europa perdeu honra, dignidade e humanidade. E então, e é isso. Por isso é o Europa de l'Amor Est, sabe? Então, do jeito que está essa União Europeia, essa Comissão Europeia, elas serão aniquiladas pela própria lógica das circunstâncias que estão sendo geradas agora no campo de batalha. Porque, de repente, eles percebem que não tem forças armadas, são uma piada. A OTAN Europeia é uma piada. Militarmente, o corpo de oficiais é uma piada. Quero dizer, eles não têm educação militar de verdade. Então, o que eu posso dizer? Você olha esses generais e pensa, faremos. Nós vamos mandar alguma coisa e, sabe, alguma brigada? Ah, claro. Os russos aniquilam o equivalente a uma brigada inteira por dia. Diariamente. O que posso dizer? Deixem-nos nesse universo. Ninguém se importa. Sabe, creio, no entanto, que há uma reação russa. Gary, inclusive, já mostrou uma na manchete. Mas vamos dar uma olhada em outras. Primeiro, só para dar um contexto para a próxima, vou mostrar a Maria Zakharova que fez um comentário. Mas, para contextualizar, há uma semana, o chanceler alemão Friedrich Scholz Gary, se você puder expandir isso na tela, ele estava essencialmente afirmando que a ordem mundial que conhecíamos já não é igual. Ele afirmou, sabemos com certeza que a ordem ocidental dos últimos 80 anos findou, e destacou, a UE deve reformar e unir seus membros para ser protagonista nesta nova ordem mundial. Se aspiramos moldar esta nova ordem mundial, então isso só se concretizará na Europa, em conjunto com nossos vizinhos europeus, ele afirma. Maria Zakharova perguntou, se não me engano, foi ontem, o que a Rússia pensa a respeito disso. Será que é apenas a Europa? Primeiro, precisamos entender o que ele quis dizer com a ordem familiar chegou ao fim. Familiar? O que isso implica? Se for a ordem jurídica internacional, fundamentada no direito internacional, baseada num modelo centrado na ONU, na Carta da ONU e nos princípios fundamentais desse documento, então, não está simplesmente terminando por si mesma, ou alguém pensa que pode acabar, mas sim que tudo foi feito para que isso desmoronasse. Será que ela está apenas dizendo, isso é o que os russos dizem, ou ela tem um ponto válido e legítimo de que esse sistema acabou porque os europeus o terminaram? O Ocidente unificado. Sim, a ONU, por exemplo, é corrupta e sua. É a sede principal. Há uma parte suíça, mas a sede, sabemos, fica no prédio da ONU, em Nova York. Está sob a influência do Ocidente Unido, com a França, por alguma razão, entre os vitoriosos da Segunda Guerra. O que é outra história, já que Stalin e de Gaulle tinham boas relações e a URSS queria. Mas o cerne é que tudo acabou sim. Zakharova tem razão. O Ocidente combinado foi o responsável. Concordo com ela. Escrevi livros sobre isso. Foi feito assim de propósito, pois o sistema se esgotou. O sistema econômico que virou capitalismo financeiro não produz nada de fato. Basicamente, ele forma as bolhas da economia de Wall Street. E para sobreviverem, vijar a Rússia. É um território imenso, com mais de 1/3 de todos os recursos disponíveis em todo o mundo. É um alvo extremamente gordo e cobiçado. E para alcançá-lo, necessitavam de uma repetição das condições dos anos 90. Eles buscavam a derrubada do regime de Putin e a fragmentação da Rússia, o que explica a ascensão de todos aqueles elementos marginais, que por algum motivo são chamados de oposição russa, mas são só malucos. Ainda assim, os amam em Washington e Bruxelas. Essa era a ideia. Essa foi a estratégia. Por isso, o discurso de Vladimir Putin em 2007, em Munique, na conferência global deles. Bem, o Wade McCain estava rindo. Rapaz, ele não ri mais, sabe? Onde quer que esteja, no inferno ardendo, assim espero.
Então, mas o ponto fulcral é que sim, esta ordem, a qual pelo menos preserva uma certa aparência do direito internacional e um pouco de, sabe, basicamente uma discussão de lugar, se quiser. Acabou, a ONU é corrupta. Não sei se pode ser reformada. Penso que, por fim, a Organização de Cooperação de Xangai e as estruturas político-econômicas do BRICS a substituirão e serão novamente chamadas. Eles irão reintroduzir diversos artigos que estão presentes na Carta das Nações Unidas. Essa é a nova ordem mundial multipolar em que vivemos agora, nem mesmo bipolar. Bem, isso se aplica até certo ponto num sentido psiquiátrico. Mas, na verdade, haverá. Já existem vários polos de poder. E então, sim, os Estados Unidos o governam. Deveria governar. Se Trump ainda tiver algum juízo, ele deveria tirar os Estados Unidos imediatamente se quiser preservar o país de alguma forma, mesmo que por razões predatórias, ou como uma grande potência, sabe? Uma entre poucas. Então, a Europa está arruinada. Europeus podem falar o que quiserem, como quiserem, mas há uma constante na política internacional desde meados. Desde a Primeira Guerra Mundial, é sobre energia e recursos. A Europa não possui tais recursos e precisa encarar essa realidade. E, como tal, se você basicamente desmontar a União Europeia, cada país, ou mesmo um par deles. Por exemplo, se você olhar para Ainsley, ok, é um índice falso, sabe? É um índice falso inventado em Wall Street, em Nova York, mas até o PIB, por paridade de poder de compra, a Rússia é muito maior que a França, ou a Alemanha, ou até maior que a França e a Alemanha juntas. Não se pode explicar isso para pessoas de Harvard. Eles não operam com dados normais. Eles não lidam com fatos normais. Então, sobre Ainsley, a única forma de sobreviverem é o quê? Reunir a velha Europa, e nós sabemos o que ela é. Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Claro, eles querem incluir outros e transformar isso em um bloco europeu. Europeus têm uma notícia. Perderam a corrida armamentista por nocaute. Vocês nem. Vocês estão atrás em gerações de armamentos por 2 gerações. Não por uma, mas por 2. E eles não têm recursos, não têm capacidade industrial, e a única coisa que podem fazer agora é agarrar ou se apegar, sabe, a algo que ainda tem, como a Airbus. Sabe, eles conseguem fazer a Airbus, eles ainda têm esse resíduo, sabe, de, como dizer, expertise e capacidade para fazer isso. Mas, além disso, até o Ben Hodges, com quem eu realmente espero conversar no primeiro dia, bem, sabe, hoje, infelizmente, não deu certo. Ele admitiu, porque a formação dele, na verdade, quando ele estava crescendo como oficial, foi em logística. Até ele admitiu, surpresa, que a OTAN logisticamente não consegue operar. Que bom senso do senhor. Rhodes, correto. Russos não são idiotas. Novamente, como já disse, existe um departamento inteiro, uma diretoria no Estado-Maior, que conhece a logística da OTAN na Europa. Ela não foi feita para a guerra, embora a OTAN fosse uma aliança mais ou menos defensiva nas décadas de 60 e 70, com o exército britânico do Reno, a Bundeswehr e tudo mais, você sabe. Cada um lutaria em seu próprio lugar, exceto pelas forças de ocupação do Reino Unido e dos Estados Unidos. Mas era defensivo e pelo menos não exigia linhas de comunicação tão longas. Tudo estava pré-posicionado e o paradigma tecnológico era outro. Hoje, como eles pretendem lutar? E como vão mobilizar suas forças? Posso dizer, em termos aproximados, o que a OTAN precisaria para sobreviver às primeiras 2 semanas se lutasse contra a Rússia na Ucrânia. Seria interessante sem nuclearizar, pois seriam aniquilados. Mas eles não têm mesmo, eles.